Bom, galera, hoje nós vamos ver aqui o bizarro iceberg do efeito Mandela. Se você não sabe o que é efeito Mandela, provavelmente será explicado no vídeo, então você vai saber. Mas é algo bizarro, eu já passei por isso, então eu quero ver se tem alguns aqui que eu conheço ou que eu já passei. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos cobrir o misterioso iceberg do efeito Mandela, indo dos casos mais famosos até os mais obscuros. Caso você não saiba o que efeito Mandela significa, eu vou dar uma breve explicação. O efeito Mandela é um fenômeno descrito como uma falsa memória, ou seja, é como você lembrar de algo como um design de um produto, uma fala de um filme ou algum evento de uma forma relativamente diferente do que aconteceu na realidade. O nome do efeito surgiu por causa do ativista e político sul-africano Nelson Mandela, o qual muitas pessoas acreditavam que havia morrido na prisão durante os anos 80, sendo que na verdade Mandela veio apenas falecer no ano de 2013. O iceberg que eu me baseei para fazer esse vídeo estará na descrição. Entretanto, eu não vou mencionar todos os tópicos, até porque esse iceberg foi feito por um gringo, então tem muita coisa que não faz muito sentido para nós brasileiros. Logo, eu resolvi não mencionar algumas coisas, principalmente tópicos relacionados a coisas que não existem no Brasil, como alguns produtos e frases que só fazem sentido em inglês. E para ficar mais dinâmico, eu não vou dividir o vídeo em camadas, eu só vou estar listando os casos do mais conhecido até o mais desconhecido, até o fim do iceberg. Então, sem mais enrolação, vamos analisar o iceberg do efeito Mandela. Goku e o plantão da Globo, talvez o caso nacional mais conhecido de efeito Mandela. Isso se refere à memória que muitas pessoas têm do plantão da Globo, que entrou no ar para anunciar os ataques de 11 de setembro e interrompeu o episódio 245 de Dragon Ball Z, durante a primeira transformação de Goku em Super Saiyajin 3. Esse incidente foi muito espalhado principalmente pela internet por vários anos. Entretanto, isso nunca aconteceu. Na verdade, foi confirmado que o plantão da Globo interrompeu o bloco Bambu Luar da Angélica, especificamente enquanto passava o programa Garrafinha. Porém, mesmo sabendo disso, não existe nenhuma gravação da programação do canal sendo interrompida pelo plantão, sendo que a primeira interrupção não está disponível completamente na internet. Eu particularmente não tenho nenhuma lembrança disso, até porque eu tinha acabado de fazer 1 ano de idade naquela época. Mas para você que é um pouco mais velho, qual é a sua lembrança em relação a esse caso? Luke, eu sou seu pai. Uma das frases mais clássicas da história do cinema é lembrada por muitos de forma errada. No filme Império Contra-Ataca, durante a luta entre Luke e Darth Vader, o vilão, spoiler, revela ao protagonista que ele é na verdade Anakin Skywalker, o seu pai, dizendo, não, eu sou seu pai. Porém, muitos se lembram dele dizendo Luke antes da revelação, o que não está correto. O monóculo do homem do Monopoly. De que forma você se lembra do mascote do jogo Monopoly? Tendo monóculo ou não? Bem, caso você se lembre dele com monóculo, você lembra errado, pois o personagem não possui um. Muitos acreditam que essa lembrança vem de confundir esse personagem com o Mr. Peanut, que em muitas versões possui um monólogo em seu design. E por ambos terem o mesmo arquétipo, muitos acabam confundindo características um com o outro. Looney Tunes. Algumas pessoas se recordam de Looney Tunes ser escrito como Tunes, vindo da palavra cartoons. Porém, o real nome é Looney Tunes, sendo Tunes vindo da palavra sons em inglês. A cauda preta do Pikachu. Muitas pessoas se lembram que a cauda do Pikachu possui uma mancha preta em sua ponta, o que não é o caso. A ponta da sua cauda é na verdade da mesma cor do resto do seu corpo. Porém, o Pokémon possui algumas listas marrons em seu design, o que pode ter confundido a memória de algumas pessoas. Também existe a teoria de que essa falsa memória foi criada por representações não oficiais do personagem, como em produtos piratas. Emojis perdidos. Os emojis são algo bastante presentes na cultura da internet. Porém, há pessoas que juram que existem emojis que foram removidos e que não existe mais nenhum rastro deles em nenhum lugar. Sendo eles os emojis do ladrão e do alpinista. Emojis esses que nunca estiveram disponíveis. Mas eu devo admitir que pelo menos esse ladrão não me é estranho. Porém, o que vocês acham? Vocês se lembram desses emojis? Eu não.
O sorriso da Mona Lisa. Nem mesmo o quadro mais famoso e reconhecível do mundo escapa de falsas memórias. Existem pessoas que acreditam que a Mona Lisa possuía uma expressão mais séria do que a vista na realidade, e o tímido sorriso não existia. Mas sim, a Mona Lisa expressa um pequeno sorriso de canto de boca. E o fato de algumas pessoas lembrarem de uma expressão diferente vem talvez do ângulo ou da iluminação que essas pessoas costumavam ver o quadro, ou até mesmo de representações não oficiais. A perna prateada do C-3PO. Poucos fãs de Star Wars notam um pequeno detalhe no personagem C-3PO, que é o fato dele possuir uma das pernas numa cor prateada. Poucas pessoas se lembram desse detalhe pelo fato dessa parte do seu corpo nunca ter tido muita evidência. Além de que, diversos produtos como bonecos, por muitas vezes ele aparece completamente dourado. Falsas lembranças sobre o Mickey Mouse. O design do Mickey Mouse é uma fonte de muitas falsas memórias, como o caso de muitas pessoas que lembram do personagem usar suspensórios ou de não possuir um rabo. E isso vem das diversas representações do personagem, como o exemplo de um curta onde os suspensórios estão presentes no design do personagem, algo diferente do design mais convencional. Elementar, meu caro Watson. Essa é uma frase constantemente atribuída ao personagem Sherlock Holmes. Contudo, essa frase em específico nunca apareceu em nenhum dos livros escritos pelo autor original. E também não apareceu em nenhuma adaptação famosa do personagem. Não se sabe exatamente onde ela surgiu, mas se acredita que foi uma adaptação humorística ou infantil do personagem, como em um desenho animado, por exemplo. Tom Cruise usando óculos escuros na cena de Negócio Arriscado. Na cena mais famosa do filme Risky Business, também conhecido no Brasil como Negócio Arriscado, o personagem de Tom Cruise dança de camisa e meias dentro de sua casa. E algumas pessoas têm a lembrança dele estar usando óculos escuros nessa cena. Porém, na cena original, os óculos não existem. Muitas pessoas acreditam que essa falsa memória vem de paródias e outras representações dessa cena onde os óculos estão presentes, além do personagem usar óculos em diversas outras cenas do filme, incluindo seu pôster. We Are The Champions of the World. Na célebre música We Are The Champions da banda Queen, muitas pessoas se lembram de Fred soltar a frase of the world no fim da música. Contudo, isso não está presente no refrão final da versão de estúdio da música, que apenas deixa aberto para ele falar, mas ele nunca canta essa parte. Porém, o cantor finaliza a música com essa frase em algumas performances ao vivo da música, principalmente com a ajuda da plateia. Tinkerbell escrevendo o logo da Disney. Você se lembra de alguma abertura da Disney onde a Tinkerbell escreve o logo da Disney com a sua varinha naquela intro clássica do castelo no fundo azul? Bem, isso nunca existiu de fato. Isso é uma coisa que me confunde pessoalmente, porque eu me lembro de ter visto essa cena em algum lugar. Porém, muitos teorizam que isso é uma confusão com a intro da Disney DVD, o qual é bem semelhante com os relatos. Além de que existe uma intro da Disney Home Video onde isso também acontece, mas de fato nunca existiu uma da Tinkerbell na intro clássica do estúdio. Da clássica não. Vida de Inseto 2. Existem pessoas que lembram da existência de uma sequência do filme Vida de Inseto da Pixar. Entretanto, o filme nunca ganhou uma continuação oficial. Porém, o filme possuía cenas extras que vinham no seu DVD, que pode ter confundido a memória de algumas pessoas. Além de que, existem filmes muito semelhantes à Vida de Inseto, como Formiguinhas e Lucas o Intruso no Mano, existe, não é? O 2 não é quando eles vão lá e tipo, os caras voltam pro formigueiro e aí eles vão lá e pegam os caras do circo de volta pra ajudar e aí a outra vira mariposa e os caras eram quatro. Mano, eu lembro dessa porra, eu não tô louca. Eu assisti, como que não tem? Como que não tem se eu assisti? Formigueiro. O nariz preto do tigre Tony. Apesar do mascote dos sucrilhos Kellogg's ser representado com nariz azul, existem pessoas que recordam dele com nariz preto. Isso vem aparentemente pelo nariz azul não combinar muito com seu design, visto que não existe essa cor em nenhuma outra parte do seu corpo. E pelo fato das listras em seu design serem pretas, faz com que o personagem com nariz preto fizesse mais sentido. Eu nunca reparei não. Evil Farm Game. Houve uma história surgida no Reddit onde um usuário afirmava ter jogado um jogo baseado em Harvest Moon, onde você matava sua esposa e tinha que evitar que esse crime fosse descoberto pela polícia. Houve uma enorme busca pelo suposto jogo para no fim ter sido descoberto que essa pessoa criou uma falsa memória após dormir assistindo uma live stream, onde o streamer contava uma piada imaginando o jogo com a mesma descrição. Esse caso já foi abordado pelo Bruno no canal dele, então caso você queira saber mais sobre isso, eu sugiro ver o vídeo dele após esse.
a arma do espantalho em Mágico de Oz. No clássico filme O Mágico de Oz de 1939, existe um detalhe que é pouco notado quando você assiste o filme não prestando atenção nos detalhes, que no caso é o personagem espantalho usando uma pistola em parte do filme. E o grande motivo da maioria das pessoas não se lembrarem desse detalhe vem do fato disso ser uma coisa bem escondida no filme, e nenhum personagem nunca menciona esse fato. O chapéu do Tio Sam. O personagem Tio Sam, por ser um ícone da cultura americana, possui diversas reencarnações dentro da cultura pop. E muitas delas, ele aparece com o chapéu com listas vermelhas, assim como a bandeira americana. Porém, a sua representação original, o seu chapéu não possui listras, e é apenas um chapéu branco com a parte de baixo azul com 3 estrelas. Mas devido a diversas representações erradas em filmes ou desenhos, por exemplo, várias pessoas acreditam que o chapéu com listras está no seu design original, o que não é o caso. A bandana do sol nascente do Karate Kid. Existe uma confusão acerca da bandana que o personagem principal de Karate Kid usa, onde algumas pessoas afirmam que lembram dele usando uma bandana vermelha que fazia referência à bandeira do sol nascente usada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, isso não é o caso. Na realidade, o personagem usa uma bandana com um símbolo preto que lembra muito a tal bandeira, porém os símbolos são ligeiramente diferentes. Os chifres de Moisés. Dentre as diversas encarnações da figura bíblica de Moisés, existem aquelas que causam confusão por um simples detalhe: chifres. A maioria das representações clássicas de Moisés o apresentam com um par de chifres, e isso é devido a uma falha de tradução ocorrida no capítulo 37 do livro Êxodo da Bíblia. E apesar de não serem mais vistas em adaptações modernas, os chifres estão incluídos na famosa escultura feita por Michelangelo que se encontra na Basílica de São Pedro Acorrentado em Roma, o qual muitas pessoas não se lembram que a escultura possui os chifres. Nunca ouvi falar disso. Frase de Einstein. Existe uma frase que é muito atribuída à figura de Albert Einstein, que aparece muitas vezes naquelas imagens que tem o rosto da pessoa no fundo preto e a frase do lado direito da imagem. A tal frase, em uma tradução livre, significa: insanidade é fazer uma mesma coisa diversas vezes e esperar resultados diferentes. Porém, essa frase nunca foi dita por Einstein, mas se acredita que ela apareceu pela primeira vez em um livro chamado Sudden Death, que foi escrito por uma autora americana chamada Rita Mae Brown. O sexto personagem de Scooby-Doo. Há um grupo de pessoas na internet que se lembram de um sexto membro da turma do Scooby-Doo, que fazia companhia ao Salsicha, a Velma, a Daphne, o Fred e ao Scooby. A história vem de um post no Reddit, onde o usuário afirma que a existência dos 5 personagens principais do desenho faz ele sentir que tem algo faltando, e que em sua memória havia um sexto personagem junto dos personagens recorrentes da série. O autor diz não se lembrar do nome dele, mas ele descreve o personagem sendo masculino e que vestia uma camisa azul com a calça cinza escura. Existem, no entanto, algumas teorias em relação a essa memória em específico. É possível que seja apenas um personagem secundário que apareceu em um dos episódios, ou até mesmo um personagem de outro desenho. Essa teoria tem bastante fundamento pelo fato da Hanna-Barbera, o estúdio que fez Scooby-Doo, ter feito vários outros desenhos tendo como base a fórmula de Scooby-Doo, como o Goober dos Caçadores de Fantasmas e o Clue Clube. Porém, a teoria mais aceita é que é apenas uma tentativa de escrever uma creepypasta. É o que eu acho também. Porque se falasse o Scooby-Doo ainda dava pra acreditar. O globo terrestre de Dazed and Confused. No filme Dazed and Confused, também conhecido como Jovens Loucos e Rebeldes do Brasil, possui uma cena onde 2 personagens giram um globo terrestre, que olhando atentamente para ele, é possível encontrar uma grande ilha à esquerda da Austrália, a qual não existe no mundo real. E houve pessoas que tentaram explicar esse fenômeno como uma prova que nós vivemos em uma realidade alternativa. Porém, a explicação correta é muito mais simples. Pessoas que possuíam um modelo semelhante ao do filme constataram que aquilo era apenas um índice visual que facilitava a leitura dos elementos gráficos do globo.
O Pensador. O Pensador de Auguste Rodin é uma das mais famosas e mais replicadas esculturas de todo o mundo, e também é por muitos lembrado em uma pose diferente da real. O homem representado na estátua está sentado com a sua mão embaixo do seu queixo, porém, muitas pessoas se recordam da sua mão estar um pouco acima do seu rosto, especificamente na região da testa ou da bochecha. É possível notar essa falsa memória, onde existem pessoas posando para a foto, tentando imitar a pose da estátua e a fazendo de forma errada. E isso acontece em muitas ocasiões. Alguns teóricos apontam para algumas peças que podem ter causado a confusão em algumas pessoas, como um comercial da IBM de 1989, onde mostra o pensador em uma posição levemente diferente da original. Nossa, sempre lembrei dele assim. Como assim, mano? Paul McCartney e o Yesterday. Esse é um efeito Mandela pessoal do ex-Beatle Paul McCartney, onde ele relata o estranho processo para a criação da melodia da música Yesterday. Segundo ele, a melodia veio praticamente inteira em sua mente enquanto ele dormia, e logo após ele acordar, ele foi direto para o piano para de fato compor a música, antes que ele se esquecesse dela. Porém, por muito tempo, Paul acreditava que ele estava plagiando alguém sem saber, pensando que aquele som já existia e ele havia ouvido em algum lugar de forma inconsciente. Essa história inspirou o filme Yesterday de 2019. Nunca vi também. A Terra do Polo Norte. Diferente do Polo Sul, que é a Antártica, o Polo Norte não possui terra firme. Afinal, ele é o centro do Mar Ártico. Porém, muitas pessoas creem que há de fato porções de terra lá. Contudo, devido às temperaturas extremas, em alguns períodos do ano é formado uma camada de gelo sobre a água. Mas ainda não dá para chamar isso de terra firme. Porém, já dá para dar uns passeios. O casaco rosa do Kurt Cobain. Existe uma extensa procura na internet por uma foto do músico Kurt Cobain usando um casaco cor-de-rosa. Uma grande quantidade de fãs afirma já ter visto uma foto dele usando a tal roupa. Mas parece que Kurt nunca usou um casaco assim, tampouco aparenta ter tirado uma foto com um. Apesar disso, existe uma foto dele usando uma jaqueta rosa, porém não é essa que as pessoas supostamente se lembram, e sim um casaco mais felpudo. E é possível ver diversas fotos editadas demonstrando o suposto casaco do músico que as pessoas lembram de ter visto. A morte do Tankman. Se você já viu meu vídeo sobre o iceberg das pessoas misteriosas, você com certeza conhece o caso do Tankman, um homem que se pôs na frente dos tanques do exército revolucionário chinês durante o atentado na Praça da Paz Celestial em 1989. Apesar do vídeo onde mostra esse evento não ter uma conclusão clara, muitas pessoas se lembram do protestante ter sido morto pelos tanques, e de acordo com essa falsa memória, o tanque o teria atropelado, e logo em seguida, a pessoa que estava gravando a cena teria se assustado e encerrado as gravações abruptamente. Entretanto, isso não aconteceu, mas se acredita que essa falsa memória tenha surgido de alguma paródia ou recriação do atentado. Agora eu queria saber o que aconteceu com ele. O fim do mundo em 2012. Ah, mas não tem como a pessoa acreditar que o mundo acabou porque o mundo tá aqui ainda, né? Existe uma teoria que afirma que o mundo de fato acabou no ano de 2012, assim como os maias previram. Porém, apesar do nosso mundo ter sido destruído, nós fomos transportados para uma realidade alternativa, que é a que nós vivemos hoje. E isso foi resultado de um experimento usando buracos negros dentro dos laboratórios da CERN, sigla para a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. E pelo fato de nós vivemos atualmente uma realidade alternativa, isso pode supostamente explicar o fenômeno do efeito Mandela, sendo que na teoria o nosso universo atual não é 100% mesmo, pois pequenos detalhes foram alterados. Eu pessoalmente acho essa teoria bastante viajada, mas o que vocês acham? Sim, eu acho engraçado. Faria sentido até, né? Porque o mundo ficou uma merda depois de 2012, então às vezes se tivesse acabado era melhor. Parando pra pensar assim, né? Então chegamos ao fim de mais um iceberg. Esse pelo menos foi para mim o mais interessante de cobrir até agora. Teve muita coisa interessante aqui que me pegou de surpresa. O que vocês acharam do vídeo? Deixe aí embaixo nos comentários. Caso queira dar sugestões para vídeos futuros, eu também estarei lendo. Então é basicamente isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Mano, o único que eu lembro assim mesmo seria o Pikachu.
né? Com a cauda preta, e também o Bugs Life 2. Eu juro por Deus que tem esse filme, e que eu já vi esse filme, e que eu tenho um DVD desse filme. Como que não existe? Cara, a não ser que o filme é tão comprido que a gente pensou que o filme era 2. Que pode ser o que acontece, mas eu juro, mano, como assim não tem? E o Bugs Life 2, velho, isso é impossível, isso é impossível. Mas a teoria também do efeito Mandela é isso, né? Que a gente tem pessoas de realidades diferentes vivendo numa mesma realidade, e aí cada um lembra de uma coisa. Mano, não é possível, velho, que não teve. É sério que não teve. Gente, não é possível. Não é possível. Eu tô vendo aqui, não tem nada sobre, não tem nada sobre. Tem sim aqui, ó, caralho. Vamos ver? Oxe, como assim? Como assim vai lançar ano que vem? Em 2025? Como assim? Gente, eu já assisti esse filme. Eu já assisti esse filme, como assim? 2025? Que porra é essa, velho? Oxi. Não é possível, não é possível, mano. Não é possível. Eu tô em choque, porque eu lembro claramente desse filme. Lembro claramente desse filme, velho. Bugs Life. Sim, tem o trailer dessa porra? Não, só tem um concept trailer. Gente, eu tô. Véi. Então tá. Então tá bom.